Desde 2009, o Grupo de Pesquisas Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, coordenado pela professora doutora Maria Zilda da Cunha, tem se dedicado ao estudo de produções literárias e culturais destinadas a crianças e jovens e à relação abrangente da formação do indivíduo e sua atuação na sociedade. Ao longo desses anos, os trabalhos do grupo têm gerado uma rica e diversificada produção científica através de mestrados, doutorados e pós-doutorados. As pesquisas analisam o hibridismo de códigos e linguagens que se estabelece com a literatura, numa reflexão acerca da natureza e singularidades da literatura infantil e juvenil, tendo em vista a função social, ideológica e estética, além da mediação necessária para a formação do leitor literário. Revista Literartes. Em 2012, no âmbito do grupo de pesquisa, nasceu a Literartes, uma revista científica voltada à reflexão sobre a literatura infantil e juvenil e o diálogo com outras linguagens. A organização e promoção de eventos nacionais e internacionais, como congressos, simpósios, colóquios e mostras, tem sido uma marca do grupo, que tem como principal objetivo reunir pesquisadores e estudantes para compartilhar saberes. Estes eventos acadêmicos propõem a difusão das pesquisas e um diálogo permanente e significativo com estudos interartes, abrangendo literatura, cinema, música, quadrinhos, teatro, artes plásticas e outras formas de expressões artísticas. Além de artigos, comunicações e estudos publicados, os integrantes do grupo são reconhecidos no meio acadêmico pela autoria de obras pessoais relevantes, tanto da perspectiva acadêmica como literária. Com o distanciamento social imposto pela pandemia, em 2020 e 2021, o grupo deu continuidade às suas atividades na modalidade online. Bem-vindos e bem-vindas ao 6º Encontro Internacional do Grupo de Pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens. Bom, então a gente vai começar as apresentações aqui do grupo GT7. Meu nome é Manuel Francisco e tenho o prazer de receber vocês aqui para as apresentações, né? Os coordenadores desse GT7 sou eu, a professora Maria Auxiliadora Fontana Baseio e a professora Maria Zilda da Cunha. Então, por favor, Walter Henrique, você pode começar a sua apresentação. Muito obrigado, Manuel. Gostaria de agradecer ao Manuel e às professoras Maria Zilda e Maria Auxiliadora pela organização do GT. Eu me chamo Walter, sou professor da Universidade Federal do Rio Grande, dos cursos de graduação em língua inglesa e pós-graduação em História da Literatura, e atualmente eu faço o meu pós-doutorado na área de Literatura Infantil e Juvenil na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob a supervisão da professora Regina Zilberman. Eu organizei um texto para não divagar muito sobre esse trabalho que eu vou apresentar,
São textos nos quais os quais eu tenho pesquisado já há algum tempo, né? Então, para que fique um pouco mais organizado, eu resolvi escrever um texto. Então, vamos lá. A matéria escura da imaginação, o sujeito fraturado e o não-eu na trilogia Fronteiras do Universo, de Philip Pullman. A escrita literária ocupa-se muitas vezes da recriação de mundos possíveis dentro das leis que regem o universo tal qual o conhecemos. Habitamos um pequeno planeta, dividindo esse espaço com pouco mais de 7 bilhões de pessoas e fauna e flora características das diferentes regiões do orbe terreno. Esse pequeno planeta orbita uma estrela, que se acomoda em uma galáxia que é apenas uma das mais de 2 trilhões de galáxias que existem dentro daquilo que a física contemporânea convencionou chamar de universo observável. Podemos dizer, sem medo de hipérboles, que temos mais estrelas orbitando nas galáxias observáveis do que grãos de areia no planeta Terra. Contudo, mesmo com toda essa quantidade de planetas, estrelas e buracos negros, a física contemporânea afirma que essa massa ocupa apenas 4% do universo. O restante é ocupado pela matéria escura. Pouco se sabe sobre a matéria escura e muitos são os teóricos que têm se debruçado sobre essa questão. No entanto, o que é ponto pacífico para a física é que a matéria escura é composta de partículas massivas que não interagem com a luz. A ciência chegou a uma aporia conceitual, pois esse fim de caminho teórico torna difícil encontrar uma resposta satisfatória. Então é aqui que a literatura encontra uma brecha e tece possibilidades narrativas para o que ainda não foi possível explicar pelo crivo da razão. A razão cede espaço para a imaginação, que se ocupa de transitar, sugerir, desafiar e criar conceitos onde eles ainda não existem. Segundo Castor Bartolomé Ruiz, a imaginação não pode ser encerrada pela racionalidade, porque a racionalidade não é suficiente para reduzir a capacidade de criação a categorias ou estruturas lógicas de pensamento. Imaginação e racionalidade dependem uma da outra. A primeira oferece a força criativa e a última transforma em existência material. A racionalidade reproduz e combina coisas que pré-existem. A imaginação fornece o acesso à região da criação sem fim, assim como a matéria escura o faz com o universo. Pullman parece entender essa tensão entre a imaginação e a razão, e em sua trilogia Fronteiras do Universo, cria um mundo ficcional no qual várias realidades imaginárias coexistem. Dimensões paralelas, que se sobrepõem umas às outras, apresentando pontos de contato e de dessemelhanças. A matéria negra, que o título deste trabalho faz menção, é objeto de estudo da física contemporânea, mas também está presente na epígrafe que abre o primeiro romance da trilogia, A Bússola de Ouro. Ao mencionar os versos do épico Paraíso Perdido, de John Milton, abro aqui a citação, a não ser que o poderoso Criador lhes ordene seus materiais escuros para criar mais mundos. Fecha a citação, John Milton, Paraíso Perdido, livro 2. Pullman não apenas demonstra sua clara intenção de retomar o tema miltoniano da queda do homem, como se propõe a reencená-lo em um romance de fantasia, que mistura ciência, filosofia e teologia para explorar o potencial criativo da matéria escura da sua própria imaginação. E se para a física a matéria escura pode ser uma das explicações para a contínua expansão do universo, Pullman não deixa dúvidas de que uma imaginação potente pode entretecer diferentes realidades para reapresentar pontos de vista e colocar em xeque certezas filosóficas. No primeiro romance, A Bússola de Ouro, acompanhamos a trajetória de Lyra, uma menina de 11 anos que vive na Universidade Jordan, na cidade de Oxford. Lyra vive entre acadêmicos e tem uma rotina distinta daquela esperada para uma criança de sua idade. Ela tem que desempenhar tarefas e estudos acadêmicos enquanto procura brechas de tempo para explorar os prédios da universidade e da própria cidade de Oxford, junto de seu amigo Roger. Lyra luta por um tempo para que possa apenas ser criança. No entanto, logo percebemos que a Oxford Lyra não é a que temos em mente, pois a personagem é nos apresentada junto de seu daimon, chamado Pantalaimon. No universo de Lyra, todos os seres humanos, independentemente se adultos ou crianças, possuem um daimon, que é, na ficção de Pullman, uma extensão da própria pessoa.
uma versão anímica em forma de animal que é parte do sujeito, embora esteja separada deste. Dentro de um conceito metafísico, no universo ficcional de Pullman, poderíamos entender o daimon como a alma do indivíduo, dissociada deste, mas ainda assim parte integrante dele. No mundo de Lyra, o universo nasce de um sistema fraturado, dividido em partes, e o daimon é a metáfora explícita dessa fratura. A ideia de um eu partido ou fragmentado interessa ao meu trabalho, pois acredito que Pullman, ao apresentar personagens que são divididos, embora formem uma totalidade, nos permite realizar uma leitura da percepção do eu ou de um conceito de não eu, dependendo do cristal com que miramos ou a partir de que corrente filosófica ou teológica observamos sua obra ficcional. O eu partido já foi tema de inúmeros estudos filosóficos e do campo da psicanálise e da psicologia analítica. Freud identificou que ainda na primeira infância o bebê começa a criar uma noção de eu separado, ao perceber que o seio de sua mãe não é uma parte integrante de si, mas um outro eu, com desejos e ações distintas da sua. Jung também aborda o tema ao apresentar um modelo de inconsciente em que o sujeito necessita integrar as suas partes distintas, persona, sombra, ânima, ânimos e self, para que seu processo de individuação ocorra. Ainda sobre essa espécie de duplo totêmico, essa metáfora da fratura do sujeito, é importante salientar que os daimons de adultos e crianças se apresentam de forma diferente no mundo de Lyra. Para os adultos, os daimons apresentam uma forma única, um duplo animal que representa, de certa forma, a personalidade da pessoa. Fica claro que o daimon explicita as características mais marcantes da energia psíquica, aqui citando o conceito junguiano da personagem. Já as crianças não possuem daimons como uma forma única, pois seus duplos anímicos podem se metamorfosear em diferentes animais, dependendo da situação que a personagem está vivendo ou da emoção que está em evidência. Outra questão que parece corroborar com o modelo de inconsciente junguiano na obra de Pullman é o fato dos daimons serem do gênero oposto a de seus duplos humanos. Mulheres possuem daimons machos e homens possuem daimons fêmeas. Essa representação é passível de ser interpretada como modelo dos arquétipos de ânima e ânimos, já mencionados como partes integrantes do modelo de inconsciente fragmentado, tal como apresentado por Jung. Segundo o criador da psicologia analítica, ânima é o conteúdo arquetípico do inconsciente que constitui o lado feminino da psique masculina, enquanto o ânimos compõe o lado masculino da psique feminina. Esse modelo de inconsciente permite observar que todo sujeito possui características que pertencem ao sexo oposto, características essas que englobam os aspectos biológicos e psicológicos do indivíduo. O universo ficcional de Pullman, ao apresentar personagens com duplos totêmicos de gêneros opostos, parece personificar o modelo de arquétipo junguiano, trazendo assim uma informação a mais para o leitor, que pode realizar uma leitura prévia da conduta moral da personagem a partir do daimon que ela traz a seu lado. Enquanto Lord Asriel, pai de Lyra, e a releitura de Lúcifer de Pullman possui uma pantera branca como seu daimon, evocando sua força, elegância e potência para a destruição, a senhora Coulter, mãe de Lyra, possui um macaco de pelagem dourada extremamente agressivo, que denuncia que atrás da aparente beleza ornada de ouro, há uma natureza violenta e disposta a atos hostis, para que seus desejos sejam concretizados. Um estudo da relação das personagens e seus daimons enquanto representações de seus conteúdos arquetípicos de ânima e ânimos foge do escopo desse trabalho, mas certamente é um tema a ser explorado. Lyra passa por 2 eventos traumáticos junto a essa organização. O primeiro, quando ela encontra uma criança separada de seu daimon que aparenta ser uma espécie de zumbi, e a criança acaba morrendo logo após o encontro com a protagonista. O segundo ocorre quando ela é encarcerada na máquina que realizaria a separação dela e de seu daimon, o que só não acontece por interferência de sua mãe, a senhora Coulter. Graças a esses eventos, o primeiro encontro de Lyra com Will causa estranhamento à personagem, pois ela percebe que apesar de Will não possuir um daimon aparente, ele não se encontra no mesmo estado da criança com a qual ela se deparou em sua jornada junto ao magistério. É então que Lyra faz uma importante descoberta, e aqui cita um trecho da obra. Você também tem um daimon,
disse ela num tom decidido. Dentro de você. Ele não soube o que dizer. Tem sim, continuou ela. Senão não seria humano. Você seria um morto-vivo. Já vimos um garoto com um daimon cortado. Você não é assim. Mesmo que não saiba que tem um daimon, você tem. No princípio, ficamos com medo quando vimos você, como se fosse uma assombração ou coisa assim. Mas então vimos que você não era isso. Nós quem? Eu e Pantalaimon. Nós. Mas seu daimon não é uma coisa separada de você. É você, uma parte de você. Um faz parte do outro. Fim de citação. É importante perceber que Lyra usa o pronome nós e não eu para se referir a ela mesma, pois que sua percepção de si já denuncia um conceito de um eu fragmentado. De acordo com Ruiz, a fratura do sujeito ocorre quando em contato com a alteridade. Nós apenas nos percebemos como um indivíduo dotado de um eu graças à nossa observação das alteridades que nos circundam. Eu sou o que o outro não é, e as possibilidades do meu ser e estar no mundo se manifestam entre as aproximações e ou distanciamentos que vão sendo constituídos quando em contato com a alteridade. Lyra e Will são colocados diante de um enigma filosófico de profundidade arrebatadora, mesmo que não tenham maturidade intelectual para perceberem isso na narrativa. A possibilidade de haver mais de uma forma de existência humana separada ou unida de seu daimon coloca em evidência uma das grandes questões hermenêuticas e da filosofia zen oriental. Afinal, existe algo que possa ser chamado de eu? Contudo, é o conceito do não-eu referido no título desta apresentação que agora desenvolvo para encaminhar a minha conclusão da leitura da obra de Pullman. O conceito de não-eu, ou insight sobre não-eu, como é referido na tradição Zen, é uma das questões fundadoras dessa tradição de pensamento filosófico e religioso. O mestre Zen, Sun Tzu, um dos principais nomes da tradição Zen contemporânea, apresenta a seguinte definição para esse conceito. Abro citação. Insight sobre o não-eu quer dizer que, originalmente, nós não temos um eu. Quando você pensa, cria, faz o eu. Contudo, Buda mostrou que esse eu não existe. Você pode encontrá-lo em algum lugar. Esse eu aparece somente através do pensamento. Descartes escreveu: penso, logo existo. Quando você elimina os pensamentos por completo, onde está esse eu? A prática do insight sobre não-eu significa assistir a mente muito de perto. Significa ver como cada pensamento que aparece na nossa mente é condicionado e formado por outros pensamentos. Aquilo que acreditamos ser eu é apenas a aglutinação de várias energias de hábito. Não há nenhum eu concreto ou fixo por trás de tudo. Os pensamentos estão sempre aparecendo e desaparecendo através da constante interação entre os 5 skandhas. O que pensamos ser nosso eu não é nada mais do que uma coleção de pensamentos, sentimentos, percepções, impulsos e consciências que estão constantemente girando. Fim de citação. O monge coreano ainda complementa sua definição, deixando para os seus leitores os seguintes questionamentos. Abro citação. Todos dizem, eu sou. Mas onde está esse eu? Quão grande ele é? Qual forma possui? Qual cor? Onde você o guarda? Se você vira sua mente completamente, perceberá que em verdade não há eu. Nada. Atingir esse ponto é o objetivo do Zen. O nome desse objetivo é Nirvana, entrar em um estado de completa extinção e bem-aventurança. Quando se dá conta de que originalmente somente é vacuosa, você chega à felicidade. Nesse ponto não há ir nem vir, nem vida nem morte, nem felicidade nem tristeza. Fim de citação. Para o exercício interpretativo realizado neste trabalho, esse conceito é fundamental. Para compreendermos o terceiro e último romance da trilogia de Pullman, mais precisamente o momento em que Will e Lyra devem ir ao mundo dos mortos para resgatar Roger e os demais habitantes do cenário mais sombrio dos mundos descritos na narrativa. O mundo dos mortos é escuro, vazio de vegetação, pedregoso e de caminhos estreitos, e é assombrado por arpias, monstros que são uma junção de mulheres e aves de rapina que atacam seus habitantes no que mais lhes fere, as culpas que carregam para o além-túmulo. Não obstante, para que possam atravessar o lago que os levaria ao mundo dos mortos, o barqueiro exige de Lyra e Will que abandonem os seus daimons, pois a entrada destes não é permitida no lugar que pretendem ir.
É nesse momento que a teoria de Lyra é confirmada, pois mesmo que Will não tenha um daimon aparente como seu, ele terá que abandonar uma parte de si nas fronteiras do mundo dos mortos, parte essa desconhecida pelo próprio personagem. Nessa passagem da narrativa, Pullman oferece uma leitura bastante divergente da crença bíblica de uma vida depois da vida, ou da sobrevivência de uma alma que deve habitar o paraíso ou purgatório. O autor de Fronteiras do Universo apresenta um mundo dos mortos que é, na verdade, uma grande prisão para todos aqueles que tiveram seu tempo de vida extinto em seus mundos. E o que é mais aterrador, ele mostra que tal mundo só existe para que a autoridade possa realizar a manutenção de seu poder e controle sobre os mundos. Contudo, é interessante que a proposta de Pullman, que poderia ser vista como niilista e até mesmo desesperadora, ao colocar em xeque a possibilidade de uma vida feliz, além da vida corpórea, acaba caminhando na direção contrária e até muito próxima do conceito de bem-aventurança que Sam defende em A Bússola do Zen. No universo de Lyra, quando o indivíduo morre, seu duplo totêmico, seu daimon, desaparece no ar, restando apenas o corpo humano. Mas como podemos notar no romance, ainda há uma parte que sobrevive e que é mantida em cativeiro sob o comando da autoridade e torturada por arpias em um mundo árido e sombrio. É nessa passagem que o desejo de Lord Asriel de matar a própria morte fica muito mais claro e entendemos o papel de Lyra e Will com mais nitidez, uma vez que eles serão os responsáveis por tal libertação. Will, o detentor da faca sutil, instrumento capaz de abrir fendas para universos paralelos, deve conduzir todos para fora do mundo dos mortos. O papel de Lyra é o de convencer a todos que o caminho que eles devem trilhar rumo ao desconhecido será um destino mais agradável do que o cárcere no qual se encontram. E é ao consultar seu aletiômetro, o objeto que sempre revela a verdade, que Lyra entende o grande mistério da vida, e é a sua tarefa revelar a verdade da dissolução do eu, de um eu separado de todo, aos habitantes do mundo dos mortos. É nesta passagem de A Luneta Âmbar que Pullman evoca o conceito do não-eu da filosofia Zen de forma muito mais explícita. Aqui abro a citação de um trecho da Luneta Âmbar. Isso é o que vai acontecer, declarou. E é verdade, absolutamente verdade. Quando saírem daqui, todas as partículas que os constituem se desprenderão e flutuarão, se dispersando exatamente como aconteceu com seus daimons. Se já viram pessoas morrerem, sabem como é. Mas seus daimons não são simplesmente nada agora. Eles fazem parte de tudo. Todos os átomos que eles fazem parte todos os átomos que eles eram fazem parte do ar e do vento, das árvores, da terra e de todas as coisas vivas. Eles nunca desaparecerão, apenas fazem parte de tudo. E é exatamente o que vai acontecer com vocês. Juro, dou a minha palavra de honra, vocês vão se dissipar, é verdade, mas estarão lá fora, ao ar livre, novamente fazendo parte de tudo que está vivo. A libertação do cárcere dos mortos é uma poderosa metáfora da obra de Pullman, que traz muitas ressonâncias com a filosofia Zen. O livro The Dharma of Dragons aponta que a Luneta Âmbar espelha em muitos aspectos o preceito do Zen budismo, mas é seguramente a passagem da libertação dos mortos e a dissolução da ideia de um eu fixo e imutável a grande epifania da obra. A mudança de paradigma das personagens que se libertam de um dogma que as aprisionava, a noção de um eu fixo, para a noção de diluição e de tornar-se parte do mundo, assumindo a vivência de um não-eu. Na trilogia Fronteiras do Pensamento, a matéria escura, objeto de investigação da física, é integrada à narrativa, e fazendo uso de uma imaginação inventiva e poderosa, Pullman costura conceitos intricados, como a fratura do sujeito, com a leitura de ânima e ânimos, que atribuímos aos daimons, os usos da imaginação para expandir ou mesmo recriar conceitos físicos de forma especulativa e ficcional, enquanto promove provocações filosóficas que retomam mitos basilares da cultura do Ocidente sob uma nova perspectiva. Além disso, a obra mostra que, assim como Kant defendeu em sua teoria dos juízos, a mudança sempre é provocada por uma causa,
o que fica bem exemplificado com a forma como os dogmas que regiam o mundo ficcional de Pullman são destruídos com a guerra de Lord Asriel e a ação de Will e Lyra no mundo dos mortos. O conceito de não-eu, ou da impossibilidade da manutenção de um eu fixo e imutável, também são insinuados na obra, que ainda que mantenha a estrutura usual do romance de fantasia, protagonizado por crianças, inova ao fazer um bordado tão exótico de conceitos e diferentes correntes filosóficas que, apesar de parecerem dissonantes em uma narrativa tão complexa, são tecidos de forma muito competente pelo seu escritor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Eu li bem rápido para dar tempo de falar tudo. Eu espero que não tenha se perdido nada, mas depois eu estou aberto a perguntas. Obrigado. Eu é que agradeço. Muito boa apresentação. Muitas ideias interessantes para a gente discutir. Vamos dar continuidade, então, aí no final a gente faz a rodada de bate-papo, né? A gente tem agora o Diogo, né? Isso, Diego. Diego, perdão. Isso. Diego Guerra, então, Imaginário Popular da Ficção Científica, por Philip Dick. Bem-vindo, Diego. Muito obrigado. Posso compartilhar a tela aqui? Claro. Bom, boa tarde a todos e a todas. Eu vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu recorte de pesquisa do mestrado, ainda em andamento. Eu trabalho com uma obra do Philip K. Dick, que é o The Simulacra. Foi traduzido com Nos Tempos do Simulacro, para a língua portuguesa, mas de difícil circulação. A gente não teve outras edições, na verdade, e esse livro a gente não consegue encontrar ele traduzido recentemente, mesmo só os originais de língua inglesa, que foi os que a gente teve acesso para poder desenvolver a pesquisa. Eu trabalho esse livro com o The Peripheral do William Gibson, então é um estudo que analisa esses dois autores de ficção científica. Eu falo aqui da Unesp de São José do Rio Preto, e minha orientação é a professora doutora Gisele Manganelli Fernandes. Eu queria iniciar essa apresentação com uma citação do próprio Philip K. Dick, que é um ensaio que ele faz para escritores, na verdade, de ficção científica. O nome do ensaio é muito legal, que é Como Construir um Universo que Não se Despedaça em 2 Dias, né? Que ele vai trabalhar questões ali de world building, né? E ele vai falar que alguns temas que sempre margearam a escrita dele e que eu trago aqui na minha apresentação é sobre o conceito de realidade, aquilo que é real e irreal, e também o que nos constitui enquanto seres humanos. Isso vai ser importante para o discorrer aqui da minha fala também. Para quem não conhece, o Philip K. Dick é um autor norte-americano, foi um autor norte-americano, de 28 a 82, escreveu aproximadamente 45 romances, foi um grande contista também, teve várias adaptações visuais, como vocês podem ver aí, entre séries e filmes. Os seus trabalhos ganharam bastante espaço no audiovisual. E também recebeu algumas premiações, aqui eu destaco o Nebula Awards e o Hugo Awards. Lembrando que o Nebula Awards ele teve 3 menções, 2 em 65 e 1 em 74, pelo próprio site do Nebula Awards, e que na ficção científica é a premiação mais relevante, né, na área. Eu começo a fala com ainda esse ensaio dele, que ele vai dizer, ele constrói um paradoxo sobre essa questão de realidade. E ele vai dizer assim, será que essas realidades falsas que a gente cria, que ela cria humanos falsos, ou que os próprios humanos criam essas realidades falsas e acabam envolvendo outras pessoas e assim por diante? Como esse ensaio é destinado a próprios autores de ficção científica, ele vai falar que o grande segredo, e isso vai ser importante para a minha fala, o próprio segredo da manipulação da realidade é a manipulação da palavra, né, por ser um romancista. Então, é que essas palavras, partindo do controle, do significado dessas palavras, a gente pode atingir a esse novo espaço que a ficção fantástica nos revela. Ele diz que a ficção imita a verdade imita a ficção, reverberando aí outros autores também na área. Para a gente começar a pensar o fantástico dentro da pesquisa, eu trago aqui a fala do Todorov e do Davi Roas também, que embora difundam aí em diversos pontos, eu abri esse ponto de costura sobre a própria definição.
Então, para o Todorov, né, na introdução à literatura fantástica, ele vai trazer o fantástico como um sentimento de hesitação, aquilo que é colocado às leis reais em face a um descobrimento do sobrenatural. E para o Roas, embora ele traga diversos apontamentos diferentes do Todorov e outras construções, ele vai trazer também que a literatura fantástica ela se manifesta na validade relativa do conhecimento racional, ou seja, quando aquilo é colocado em teste, em validação, iluminando a zona do conhecimento humano, onde a razão está condenada a fracassar. Ou seja, o Roas vai até abrir no livro dele, A Ameaça do Fantástico, onde ele coloca as questões do que constitui aquilo como fantástico e, assim, por consequência, como ficção científica e outros como maravilhoso. Pensando em ficção científica, eu trago aqui uma citação do Braulio Tavares, para a gente poder chegar no Philip K. Dick, que para o próprio Braulio Tavares é autor e acadêmico, também brasileiro. A ficção científica ela é uma literatura transversal, que ela promove pontos de encontros, aqui onde a gente consegue encontrar desde o humor à física nuclear e a questão da cibernética com o surrealismo, é um espaço de transversão. Para o Jameson, ele coloca também como as literaturas fantásticas como meramente a mítica, arquétipa e projetada, em oposição a conceitos como progresso e retorno cíclico. O próprio Jameson ele vai trabalhar um ponto no artigo dele de 82, publicado na Science Fiction Studies, que é a maior, se não a revista de ficção científica publicada aí pela DePaul University, que ele vai trabalhar como a ficção científica como um subgênero, algo que também é discutido durante os estudos aí da própria construção desse gênero textual. E que esse subgênero, né, da ficção científica, ele não está ali para a alta cultura, como ele diz, mas que ele tem uma relação complementar e uma dialética com a alta cultura e o modernismo como tal. Aqui eu insiro também o pós-modernismo, lugar em que tanto a obra de Simulacra quanto a do Gibson elas já estão presentes no nosso estudo. E, por fim, o Seven, não tem como falar de ficção científica sem falar das metamorfoses da ficção científica. Ele vai trabalhar que a ficção científica é um paradoxo, né, um oxímoro desenvolvido, uma realidade realista, com humanos não humanos, outros mundos deste mundo e assim por diante. O que significa que é potencialmente um espaço do estranhamento, validado pelo pathos, e o prestígio das normas básicas cognitivas do nosso tempo. Então, assim, todo esse contexto, ele ilustra para a gente aonde está o simulacro, aonde está esse ponto de análise, e também como o Bucatman vai trazer, que é um dos autores que eu trago para a fortuna crítica dessa obra, quando a gente muitas vezes pensa nessa ficção científica, a gente pensa em questões como robôs ou espaços, né, as space operas, invasões alienígenas, e ele vai trazer como que essa atmosfera fantástica é construída nessa obra do Dick para outros temas mais reais, temas que tocam o controle social, por exemplo. Bom, o The Simulacra é um romance futurista que acontece nos Estados Unidos futuro, e inclusive ele é chamado, na verdade, pela USEA, que é o United States of Europe and America, que é uma junção ali entre a Alemanha e os Estados Unidos da América em um regime neonazista. Nós temos, então, uma líder desse movimento, uma líder desse governo, que é a Nicole, e a Nicole, ela é uma líder desse governo unipartidário, ou seja, ela está ali representando esse governo há 77 anos, e todo o romance vai se passar por essa desconstrução desse movimento de liderança que ela tem, certo? Outra coisa importante que o Bucatman já destaca no seu trabalho de 93 é que também, além dessas questões que eu vou entrar aqui da Nicole, a força que o entretenimento leve tem dentro dessa obra. Entretenimento tem pela televisão, no caso que o Philip K. Dick desenvolve na sua obra. A gente tem todo um controle de massa, né, dos eleitores, da população americana como um todo, por propagandas que são veiculadas durante a narrativa, para que crie um sentimento de populismo muito grande por essa presidente, né? E a Nicole, sobretudo, ela é um simulacro, né? Retomando aquele primeiro slide, ela é uma falsa realidade. Ao desenvolver da narrativa, a gente vai entender que ela é um androide, então um robô humanoide,
e que isso vai colocar em xeque muitas questões do próprio governo, né? Questões que validam as decisões que ela toma ou tomou e validam também as consequências e até que ponto isso pode ser levado em consideração, uma vez que ela não é um ser humano. Bom, isso abre espaço para o próprio lugar da simulação, que é um espaço de debate também do Buchatman e da obra do Dick, que ele vai dizer que, por meio do controle midiático exercido pelo governo do SEA, os anúncios publicitários são apresentados por robôs, também revelando uma forma de simulação da vida real. A gente não acessa esses anúncios, e sim a gente observa eles por meio de uma representação robótica. Citando o Buchatman, vale a pena observar que o anúncio que invoca uma ansiedade em relação à aparência pública está contribuindo para suas condições automizadas e, portanto, controladas e centralizadas de existência. Aqui eu trago um pedaço onde aparece um comercial do The Simulacra, que a gente tem ali uma cena dos personagens onde eles observam um dos anúncios publicitários que nós temos. O comercial tamanho mosca começou a zumbir sua mensagem assim que conseguiu forçar a entrada. E nós temos ali a própria música falando. Diga, você não disse algumas vezes para si mesmo, aposto que outras pessoas conseguem me ver. E você está intrigado quanto ao que fazer sobre este problema desconcertante de ser conspícuo. Especialmente, e ao continuar a fala, houve esse esmagamento aí com o pé dessa mosca. Então, é essa mosca que entra dentro desse comercial questionando várias questões sobre o quão visível você está, os personagens, no caso, e ela vai trazendo essa dialética de perguntas, né, ao mesmo tempo que ela é esmagada com o pé. Né? Isso a gente traz também para o espaço de um dos anúncios publicitários que é colocado ali durante a narrativa. Outra questão importante que é trabalhada na nossa pesquisa é entender o Philip K. Dick dentro dessa linha da pós-modernidade, lugar em que a ficção científica ganha muito espaço. A linha principal desse estudo, como eu já falei, é trabalhar esse livro junto com as correntes de confluência do gênero da ficção científica, pensando na principal vertente, que é esse romance como denúncia do controle social das estruturas de poder. Ou seja, o tanto que essa obra, o quanto que essa narrativa, ela está prestes, né, e assim como outras de ficção científica publicadas pelo Philip K. Dick, a denunciar a estrutura de poder, sejam ela a mídia, o governo ou outras instituições enraizadas. No pós-moderno, o futuro pós-alienado proposto por Philip K. Dick, o movimento para um estado de alienação é simultaneamente a regressão e a progressão, uma ambivalência crucial que evita a reificação do natural, citando aqui o Buchatman. Então, para ele, em The Simulacro, a psicose e a aspiração por mais de uma dúzia de caracteres formam uma rede dentro da qual a ação central de controle do Estado é incluída. Então, também essa relação do controle social que é representado por meio desse governo unipartidário, né, presidido pela Nicole. Aqui, caminhando para as discussões finais, The Simulacro não é simplesmente uma mera representação temática de novas tecnologias reprodutivas, o que muito se pensa sobre as obras de ficção científica, como eu já falei. Mas a Buchatman vai dizer isso também no seu estudo, que eu utilizo como fortuna crítica, que ao produzir um labirinto narrativo em torno do problema de uma real construção política, que é o governo dela, Dick desafia o espetáculo colocando em primeiro plano a busca por significado evasivo, sem qualquer desvio significativo da retórica ou da forma do romance de ficção científica. The Simulacro exibe uma abundância de tecnologias reprodutivas dentro de uma descentrada e dispersa estrutura narrativa. A desorientação do leitor na diegese de Dick deve confrontar um dos personagens, mas sem a ajuda de Nicole só, para fornecer uma orientação tranquilizadora por meio das irrealidades ressoantes de uma sociedade composta quase exclusivamente do espetáculo. Então, em meio a esse cenário, essa ambientação em que nós temos, como eu disse, dessa comoção populista para essa presidente, nós temos começamos acompanhando por um dos outros personagens, essa desconstrução, né, essa desconstrução dessa imagem desse governo, até que a gente entenda que, de fato, foi uma fraude e que ela era um androide, que isso vai colocar em xeque a validação de suas condutas e posturas políticas. Bom, assim como a abordagem sobre a denúncia contra as estruturas de poder já colocada presente na obra de Dick,
de simulacra, ela vai colocar também questões adjacentes à própria concepção do ser humano, como eu já coloquei aqui desde aquele artigo de como construir um mundo ficcional que não se despedaça. Onde ali ele vai colocar o que então nos coloca enquanto ser humanos e aquilo que não nos coloca neste lugar, trazendo, por exemplo, a questão dos robôs humanoides, elemento da ficção científica, desse imaginário popular da ficção científica, que já é colocado por Philip K. Dick em outras obras, como Blade Runner, por exemplo. E na mesma costura com o imaginário da FC, o autor adjunta a sua narrativa discute também sobre os limites da realidade da simulação. Então, se aquilo não é um humano, por exemplo, o que me diz que aquilo é real? Ou então, o que é real e o que é um simulacro? Ponto também que abre bastante discussão nesse aspecto de contribuir com o imaginário da ficção científica, sendo que ali nós temos tanto a Nicole quanto os anúncios publicitários dessa TV, essa mídia, enquanto espaços irreais, espaços simulacros. Bom, eu acho que mais ou menos era isso, gostaria de agradecer bastante, e aqui eu coloco as minhas referências. Muito obrigado aos colegas, ao professor. Eu é que agradeço, Diogo, pela apresentação. E agora, Diego, e agora a gente vai para o Guilherme, então, né? Guilherme Augusto Lousada, A Imaginação e Contemporaneidade, Maravilhoso em Jogos Vorazes, de Suzanne Collins. Bom, gente, eu vou compartilhar a minha tela com vocês, só um instante. Bem, essa apresentação é parte do meu doutorado, eu estou no último semestre do meu doutorado, sou da mesma universidade, do mesmo campus que o Diego, ali do IBIUS, de São José do Rio Preto. Eu sou orientado pela professora Maria Celeste Tomazelo Ramos, desde 2012, desde a primeira iniciação científica. Eu qualifiquei na semana passada com a professora Karen Volobuev, inclusive da área de contos de fadas. Estou apto já a ir para a defesa já está marcada para o comecinho de fevereiro. E a minha apresentação, ela dialoga, em certa medida, com a do Diego, por conta da ficção científica, mas na minha pesquisa de doutorado, eu vou mais para o lado do maravilhoso, né? Eu penso mais na questão de como Jogos Vorazes, como a ficção científica para infanto-juvenil, para jovens leitores, para essas ficções científicas mais distópicas, para leitores jovens, adolescentes nos Estados Unidos, elas têm muitas relações com o maravilhoso e com o próprio Contos de Fadas, que, de acordo com Todorov, seria a manifestação pura dos contos, do maravilhoso em si. Bem, eu começo com uma pergunta: se é possível que obras contemporâneas direcionadas ao público jovem e adulto, como é o caso da trilogia Jogos Vorazes, elas conservem traços e até mesmo ampliem traços do maravilhoso. Então, eu estou trazendo aqui a questão então da imaginação, né, para conversar com esse GT, a imaginação enquanto uma capacidade de criar, produzir a partir de uma combinação de ideias. E eu trago também aqui a questão da contemporaneidade, né? Jogos Vorazes foi lançado, a trilogia, cada romance foi lançado em 2008, 9 e 10, então é bem contemporânea ainda, né? Bem, vocês provavelmente já ouviram falar a respeito da trilogia The Hunger Games. Ela foi escrita, como eu disse anteriormente, e publicada em 2008, o primeiro romance, que tem o mesmo nome ali da trilogia. Em Chamas, em inglês, se chama Catching Fire. E A Esperança, que em inglês se chama Mockingjay. O romance em inglês, o terceiro romance em inglês, ele recebe o nome do pássaro, né, que é um pássaro ficcional, criado, inclusive, em laboratório pela ciência ali super avançada da capital. Nós temos um futuro distópico em que há uma retratação, uma representação do que sobrou dos Estados Unidos depois de guerras, devastações, catástrofes naturais. Nós temos ali
uma capital super rica e opressora, governada por um presidente opressor, e 12 distritos meio que fazendo referência, meio não, fazendo uma referência à Inglaterra e às 12 colônias estadunidenses. Essas 12 colônias, esses 12 distritos, na verdade, vivem em opressão, e por conta de uma rebelião que aconteceu muitos anos atrás, a capital institucionalizou os chamados Jogos Vorazes, em que dois tributos, um garoto e uma garota de cada um dos 12 distritos, devem ser selecionados e colocados em uma arena para que lutem por um prêmio, e apenas um ali é o vencedor, é considerado o vencedor, o único sobrevivente. Então nós temos também uma relação aqui com a questão contemporânea dos reality shows. Nós temos também uma relação com o imaginário que sobrou, ou o imaginário que veio ali dos combates gladiatoriais. Então, tem muita coisa, muitos assuntos imbricados aqui, né? Bem, eu parto aqui da definição tanto de Todorov quanto de Marinho, que aproveitou muitas coisas de Todorov e até mesmo da Karen Volobuev, que é da Unesp de Araraquara. Então, eu entendo o maravilhoso a partir desses autores aqui, em que nós temos a presença do sobrenatural aceito. É claro que nós podemos considerar várias obras dentro do maravilhoso, em que tem alguma manifestação sobrenatural e não necessariamente aceita, mas ainda assim, eu estou pensando aqui, estou generalizando de que as obras que cabem, que eu incluo aqui nesse maravilhoso, como os contos de fadas, a ficção científica para jovens adultos, ela entra ela apresenta esse elemento, o sobrenatural aceito, né? Ali, esse sobrenatural, ele é aceito pelos personagens, por nós, leitores, leitor implícito, né? Então, nós temos o sobrenatural, e ele faz parte da ordem interna da narrativa, de acordo com Marinho. Bom, eu entendo aqui por sobrenatural tudo o que extrapola os nossos conhecimentos, a nossa realidade, as nossas leis, né? E dentro desse rol de elementos sobrenaturais, nós temos seres fantásticos, como bruxas e fadas nos contos de fadas clássicos. Nós temos objetos fabulosos, como tapetes voadores, mesmo em animações da Disney, por exemplo, em Aladdin, máquinas do tempo na ficção científica, e também acontecimentos extraordinários, as metamorfoses dos contos, a criação da inteligência artificial, dentre vários outros elementos. Então, a gente percebe que o maravilhoso, já partindo aqui do sobrenatural aceito, ele tem uma lógica própria. As histórias que fazem parte desse universo têm uma lógica própria. O sobrenatural, como eu disse, ele é parte integrante e até mesmo essencial da ordem interna da história. Bom, nos contos de fadas, nós temos um sapo que dirige a palavra a uma princesa, e isso não causa nenhum tipo de surpresa nela. Nós temos uma princesa que desperta depois de um sono centenário. Então, são alguns desses elementos sobrenaturais que são aceitos na diegese dos contos maravilhosos. E então, o maravilhoso, os contos de fadas, ele é uma das variedades do maravilhoso, de acordo com Todorov. Mas, de acordo com o próprio Todorov, com Coelho, Melino Vaz Coelho e a própria Carolina Marinho, nós temos outros tipos de maravilhoso que foram sendo criados, que foram sendo produzidos, percebidos até mesmo. Eu digo percebidos pelas próprias viagens das descobertas, né, as viagens europeias até as Américas, em que eles acreditavam ter monstros marinhos. Então nós temos um maravilhoso quase real aí, que mexe muito com o imaginário, porque eles acreditavam nisso de fato. Mas enfim, de acordo com Todorov, nós teríamos outros 4 tipos de maravilhoso: o hiperbólico, em que nós temos, por exemplo, descrições de paisagens em que animais são gigantes, por exemplo, tudo toma proporções maiores. Nós temos o exótico, o instrumental, o científico. De acordo com Coelho, nós temos ainda o metafórico, o satírico, o científico também, casando aqui com Todorov, o popular, que entra
aqui os próprios contos de fadas e o fabular. Nós temos as fábulas, né? E Marinho, ela estuda na tese de doutorado dela Matrix. Então, por isso que ela cria o próprio conceito dela de maravilhoso, que é o cibernético. Eu me aproveito desses todos os tipos de maravilhosos aqui para falar, então, que em Jogos Vorazes, para falar que nós temos vários tipos de sobrenatural, antes de tudo, né? Mas para falar que nós temos, então, em Jogos Vorazes, um maravilhoso, unindo aqui esse maravilhoso instrumental do Todorov, em que nós temos elementos, nós temos gadgets que ainda não existem na nossa contemporaneidade, e o próprio maravilhoso científico, as descobertas, os avanços da ciência. Então eu acabo unindo esses dois tipos de maravilhoso para falar que na trilogia Jogos Vorazes nós encontramos o maravilhoso científico-tecnológico, porque ali nós temos na trilogia tanto avanços, descobertas científicas, nós temos, por exemplo, ali a criação de seres híbridos, eles são chamados na diegese de bestantes, assim como nós também temos esse avanço tecnológico. Ali nós temos naves espaciais que se tornam invisíveis, né? Os habitantes dos distritos não veem essas naves, o que remonta, que faz uma referência talvez às naves que existem em Star Trek, por exemplo. Então eu acabo unindo aqui maravilhoso científico-tecnológico para mostrar então que há uma confluência, uma união entre imaginação, essa imaginação que vem da ficção científica clássica, que vem do maravilhoso mesmo, esse maravilhoso mítico até mesmo, porque em Jogos Vorazes nós também temos uma referência ao mito de Teseu, ao mito de Ártemis, e contemporaneidade, porque Suzanne Collins, ela trata de assuntos muito contemporâneos, o papel da mulher na sociedade enquanto heroína. Nós temos a questão dos reality shows, as guerras modernas, os traumas pós-guerras. Então nós temos muitos elementos ali que conversam simultaneamente com a imaginação do maravilhoso e a contemporaneidade. Bem, para a gente citar alguns exemplos aqui do que há de maravilhoso científico-tecnológico no primeiro romance, pelo menos, nós temos uma ambientação em um futuro high-tech, né? Nós temos ali as arenas onde acontecem, por exemplo, os Jogos Vorazes, os criadores das arenas, eles têm total controle, por exemplo, sobre os fenômenos da natureza. Nós temos uma abordagem, uma discussão sobre possibilidades genéticas e, inclusive, a falta de ética, né, nessas criações genéticas, criações de animais que são monstros, na verdade. Nós também temos estados alterados de consciência, né? Peeta Mellark, que é um dos personagens principais da trilogia, ele sofre uma espécie de lavagem cerebral com o veneno de uma vespa que também foi criada em laboratório. Ele perde a consciência de si mesmo, de Katniss e do universo onde ele habita. E nós temos aqui também, novamente, uma discussão a respeito da ética, da falta de ética e da falta de responsabilidade dos valores humanos em relação à ciência, uma crítica à ciência aqui. Nós também temos campos de força, aerodeslizadores, que são essas naves capazes de ficarem invisíveis, armas de energia, nós temos constantemente uma crítica à ciência e tecnologia, porque ali elas são utilizadas principalmente para espionar os distritos, para oprimir e controlar. Então, a Suzanne Collins, ela não olha a ciência com bons olhos, ela traz aquela ciência em que critica, que tem um pouco, ela traz a ficção científica aqui para criticar essa ciência, essa tecnologia, que pode vir a acontecer, que pode vir a aparecer no futuro. Mas nós também temos outros elementos que retomam o maravilhoso na trilogia Jogos Vorazes. Nós temos a indeterminação temporal e espacial, que são dois elementos que aparecem nos contos de fadas. A gente não sabe onde aquela narrativa está acontecendo, a gente não sabe também quando aconteceu,
E nós temos uma releitura desses dois elementos na trilogia Jogos Vorazes. Eu digo uma releitura porque a gente sabe que a trilogia se passa onde foram os Estados Unidos, mas nós não sabemos onde ficam os distritos. Alguns pesquisadores já tentaram, a partir das descrições encontradas nos romances, traçar geograficamente onde ficam os distritos, mas nós temos uma certa indeterminação aqui geográfica, né? O país que se chama Panem, ele não é localizável no mundo real. Então, nós temos uma releitura, uma representação dessa indeterminação geográfica na trilogia Jogos Vorazes. E retornando ao slide anterior, nós também temos uma indeterminação temporal, mas com uma diferença, claro. Enquanto os contos maravilhosos clássicos, como aqueles escritos por Perrault, pelos irmãos Grimm, nós temos uma indeterminação temporal do passado, por isso nós temos expressões como era uma vez, havia outrora, mas na trilogia acontece num futuro indefinido, num futuro muito distante. Então, na minha pesquisa de doutorado, eu também trago essas duas questões. E por fim, o primeiro capítulo da minha tese, na verdade, eu trato do maravilhoso enquanto um gênero narrativo. Marinho, ela expande, ela se apropria das reflexões teóricas de Todorov e as expande. Então ela fala que que o maravilhoso não é um gênero literário, mas narrativo, porque ali existe não apenas um sobrenatural aceito, mas uma forma muito particular de narrar a história, que basicamente remonta aos ritos de iniciação de povos, de tribos indígenas antiquíssimas, mais antigas até que os povos egípcios, os gregos, os romanos, em que nós temos ali uma sociedade pautada na caça, né, na coleta de vegetais, ainda não temos ali a agricultura, então esses povos antigos, eles adoravam vários deuses, adoravam a natureza, e eles tinham os ritos de iniciação, que basicamente a essência é partida, teste e retorno. Então nós vemos esse modo peculiar de narrar, que inclusive Propp, ele tem 2 livros, um deles é muito conhecido, que é a Morfologia do Conto Maravilhoso, mas um outro pouco conhecido, que na verdade seria quase como uma espécie de continuação desse primeiro, que se chama As Raízes Históricas do Conto Maravilhoso, e ali ele faz uma relação das funções que ele encontrou no conto russo com as etapas do rito de iniciação. Então, ele não é um formalista puro, porque ele também eu considero ele também um etnólogo, né? Então, eu trago essas considerações de Marinho, de Todorov, de Propp para minha tese, para mostrar que Jogos Vorazes também tem esse modo particular de contar histórias do maravilhoso, e a ficção científica para jovens adultos, ou mais especificamente a ficção científica de Suzanne Collins, a trilogia Jogos Vorazes, ela se apropria dessa narratividade do maravilhoso, fazendo com que a trilogia seja parte do que Marinho chama de poéticas do maravilhoso. Essas histórias que fazem parte das poéticas do maravilhoso, de acordo com Marinho, elas possuem tanto esse sobrenatural aceito quanto a narratividade típica do maravilhoso. Então, como vocês já devem ter visto alguma vez na graduação, talvez, Propp ele identificou ali 31 funções e 7 esferas de ação, mas de forma que seja um pouco mais dinâmica essa apresentação, eu reduzi aqui elas em 6, se eu não me engano. Na verdade, 10. Então, ali no conto, nós temos uma situação inicial, né? Paira um bem-estar sobre a família do herói. E em Jogos Vorazes, nós temos um bem-estar aparente. Eu digo aparente porque os distritos eles sofrem a opressão da capital, mas, de certa forma, a família da protagonista, de Katniss, ela está vivendo um bem-estar ali, né? Mas aí nós temos um dano. A irmã de Katniss é selecionada para participar dos Jogos Vorazes. Aqui eu estou me referindo apenas ao primeiro romance. Nós temos o início da reação. Katniss se voluntaria e toma o lugar da irmã. Uma viagem, ela vai para as arenas dos Jogos Vorazes. Ela passa por provas, mas também ela recebe ajuda. No final ali, ela tem um combate final.
ela retorna para o distrito 12 no final do primeiro romance e tem encontra uma espécie de final feliz, não no casamento, como os contos de modo geral, mas ela recebe o prêmio que é dado ao vencedor. Então nós temos aqui no primeiro romance e nos demais também essa narratividade do maravilhoso que retoma os ritos de iniciação. Enfim, nós chegamos a algumas breves considerações finais. Então, na minha pesquisa de doutorado, amparado nessa fortuna crítica, eu vejo que o maravilhoso ele surgiu ali primeiro nos mitos, na imaginação de povos primitivos, dessas tribos primitivas. É um imaginário nutrido também pela religião, né, pela crença nos deuses, pela crença nesses ritos de iniciação, nessas cerimônias religiosas. Então, os contos de fadas, quando esses mitos eles se desvinculam de sacralidade, do ato religioso, nós temos os contos de fadas orais, que então se desdobram nos contos de fadas literários e também em outras formas literárias no decorrer dos séculos, como a própria ficção científica. Então, a ficção científica, pelo menos para jovens adultos, a ficção científica, não saberia dizer a respeito da ficção científica para o público adulto, porque no meu doutorado eu estudei mais a ficção científica em um infanto-juvenil. Então, nós vemos que contos de fadas e ficção científica, apesar dessa fenda temporal que separam essas duas formas de narrar, elas compartilham várias afinidades, como é o caso do sobrenatural aceito, da indeterminação temporal e espacial e desse modo único de contar histórias, que é típica, esse modo único de contar histórias típico do maravilhoso. Então, Collins, ela explora o imaginário relacionado às descobertas e aos avanços da ciência e da tecnologia, e ao mesmo tempo em que ela recupera o maravilhoso, ela recupera a ficção científica clássica, pelo menos, em que critica essa ficção, ela leva os jovens leitores a refletir sobre problemas que a preocupam, como é o caso dessa ciência e dessa tecnologia que são utilizadas para oprimir uma população. Então, nós temos a questão também de ditaduras, ela traz essa discussão, e como a falta de acesso a esses recursos científicos tecnológicos podem aumentar ainda mais desigualdades sociais, porque esses 12 distritos, eles não somente não têm acesso a esses recursos, como também não têm acesso à comida, não têm acesso a vestuário, eles vivem, a maior parte desses distritos vive em miséria. E é por isso, inclusive, que em outra parte da minha pesquisa de doutorado eu relaciono a trilogia Jogos Vorazes com o conto João e Maria. Então essas crianças que são deixadas em uma floresta, passam por pobreza, miséria e fome, enfim. Então a gente percebe aqui, em uma breve conclusão, que a imaginação de Collins, ou seja, essa capacidade de criar a partir da combinação de ideias, e a contemporaneidade, o século XXI, se unem e materializam-se nesses 3 romances de Jogos Vorazes. Bem, gente, a minha pesquisa ela foi financiada pela CAPES até o mês passado. Eu digo até o mês passado porque eu passei em um processo seletivo, agora eu estou morando em Minas Gerais, eu estou atuando como professor de língua inglesa no Cefet, aqui de Minas Gerais, e por essa razão eu tive que abandonar a bolsa, e aqui estão minhas referências bibliográficas. Acredito que seja isso, gente. Muito obrigado. Obrigado você, Guilherme. Excelente apresentação. E aí, vamos passar, então, para a Giovana. Tudo bem no ser normal, né, Giovana? Um tabu contemporâneo. Isso. Eu também preparei um texto, gente, mas eu vou compartilhar aqui a apresentação para mostrar algumas imagens. Eu nem vou colocar em modo apresentação, porque às vezes dá um bug aqui, mas acho que dá para ver legal, né? Está dando, sim. Bom, então, gente, boa tarde. Meu nome é Giovana. Eu sou graduada em editoração pela ECA USP, com um MBA em Book Publishing pelo Instituto Singularidades.
E agora eu estou estudando Sociologia da Infância na UFSCar e Psicanálise Infantil Winnicottiana no Sede Sapiente aqui em São Paulo. E também faço parte do grupo de pesquisa de literatura juvenil na PUC. Para ilustrar o imaginário contemporâneo, nada melhor do que a união de uma série televisiva de sucesso em uma das maiores plataformas de serviço de streaming de filmes e séries do mundo, com sentimentos inerentes ao ser humano, como o medo e a tristeza, retratados em um livro infantil ilustrado. Por isso, escolhi para esta comunicação falar sobre a interseccionalidade entre a série da Netflix It's Okay to Not Be Okay, ou Tudo Bem Não Ser Normal, e uma das obras literárias que faz referência a um dos capítulos da produção televisiva. De forma simplista e resumida, o enredo da série elenca 3 personagens principais que precisam enfrentar seus traumas e medos para conseguir viver o amor e criar vínculo. Uma escritora de livros infantis bastante peculiar, um enfermeiro que trabalha em um hospital psiquiátrico e seu irmão mais velho com espectro autista. A série Tudo Bem Não Ser Normal, além de ter sua estreia na Netflix, foi veiculada na TV sul-coreana entre junho e agosto de 2020, no formato de telenovela em 16 episódios, constituindo fenômeno sobretudo entre os jovens telespectadores. O gênero predominante é o drama, mas também contém boas pitadas de romance, terror, fantasia e até comédia. Pois é, até parece a vida, não é mesmo? Na trama, muitas questões profundas e psicanalíticas, inerentes a qualquer ser humano, permeiam os personagens principais, fazendo inevitavelmente com que nos identifiquemos com algumas delas. Não precisamos ser autistas, como o personagem Santé, ou sofrermos transtorno de personalidade antissocial, como a escritora Moon Young, para termos conflitos familiares ou sentirmos tristeza, medo, solidão, entre outras emoções comumente entendidas como ruins ou negativas. Afinal, como o próprio nome da série diz, está tudo bem não ser normal, até porque o que é ser normal? O interessante da série, consequentemente dos livros infantis, é justamente trazer à luz temáticas negligenciadas socialmente, deixadas de lado, seja por medo ou pelo fato de não sabermos como lidar com elas. O dorama Tudo Bem Não Ser Normal protagoniza personagens com muitas questões consideradas polêmicas, mas que no mundo real podem muito bem estar presentes em nosso vizinho, nosso amigo, nosso parente, ou até em um de nós mesmos. Este já é um fator extremamente importante explorado na série, desmistificar a perfeição existente no mundo ficcional, ao trazer para perto do jovem questões atuais e reais, com as quais ele pode se identificar. Por meio de enredos mais verossímeis à realidade do jovem contemporâneo, este encontra um aliado nos personagens diante dele interpretados, tão cheios de sentimentos conhecidos, como ansiedade, depressão e outras palavras amedrontadoras, e menos cheios de ilusões, com heróis, mocinhas e finais felizes estritamente. Com essa reflexão tanto dramática, não estou dizendo que temos que sofrer, viver para sempre tristes, e pior, incentivar as crianças a viverem se lamentando ou curtindo a própria solidão. Mas devemos sim nos perguntar, que alternativas temos diante de uma criança cheia de medo? Como trabalhar questões polêmicas com os jovens de hoje? O que falar para um adolescente que não vê mais sentido na vida? Por isso, séries como Tudo Bem Não Ser Normal e a literatura bem trabalhada, que também olha para esses assuntos considerados tabus, configuram um importante diálogo, uma ponte entre o nosso universo dos adultos e o da criança ou do jovem, cheio de angústias, dúvidas e incertezas. Os 5 livros de histórias infantis que aparecem ao longo da série televisiva foram escritos por Joe Young e ilustrados por Jang Sun. Todos foram originalmente publicados em coreana pela editora Wisdom House em julho e agosto de 2020. De acordo com a maior rede de livrarias sul-coreana, Kyobo Book Center, as 5 obras foram listadas entre os 20 livros mais vendidos do mês. Devido à sua popularidade, a Kyobo Book Center registrou um aumento de 9 vezes no número de livros vendidos relacionados a dramas e filmes, reforçando a importância da interseccionalidade entre os livros e a série televisiva. Em 2021, todos os 5 livros foram traduzidos para o português
e publicados pela editora brasileira Intrínseca, nos meses de março e maio. Todos eles têm acabamento belíssimo em capa dura e trazem o autógrafo da escritora ficcional Moon Young, protagonista da série televisiva, como já comentado. A presente análise foca o livro 1 da série, O Menino que se Alimentava de Pesadelos, enredo de destaque no primeiro capítulo da série sul-coreana. A história é sobre um menino que tinha muitos pesadelos e, almejando se livrar deles de uma vez por todas, resolve fazer um pacto com uma bruxa. Em troca de nunca mais ter lembranças ruins nem pesadelos, o garoto deveria se tornar um adulto feliz dali a 20 anos. Caso contrário, a bruxa levaria sua alma. O tempo passa e, apesar de ele não ter mais pesadelos nem más lembranças, o menino não se torna um adulto feliz. A bruxa, então, leva a alma do menino e nos deixa com as palavras: não se esqueça de nada, não esqueça e supere. Se não conseguir, será apenas uma criança cuja alma não cresce. Vemos que com essas palavras, um tanto brutais para o universo infantil, a narrativa de um menino que se alimentava de pesadelos pode ser considerada tabu, pois apresenta questões polêmicas, delicadas e até profundas demais, será, para leitores tão jovens. Antes de adentrar o universo do conto de fadas propriamente dito, pensando no gênero da obra aqui apresentada, perguntamos-nos qual a origem do tabu, quando e como se definiu, quais temas são considerados proibidos, e proibidos para quem, por quê? Para responder a essas e a tantas perguntas que o assunto suscita, recorreremos primeiramente à definição do dicionário Michaelis da palavra tabu. Substantivo masculino. 1. Proibição de caráter religioso entre certos povos ou comunidades de contato com determinados objetos, animais, pessoas ou lugares, atribuindo-lhes caráter sagrado, impuro e perigoso, e que, se violada, pode atrair castigo de ordem sobrenatural ao culpado e à sua família. 2. Indivíduo, objeto, animal ou lugar sagrado, venerável ou temido, cujo contato é proibido. 3. Escrúpulo infundado. 4. Assunto sobre o qual não se pode falar devido aos valores sociais ou culturais. Adjetivo masculino e feminino. 1. Proibido por crença supersticiosa. 2. Que é objeto dessa proibição. 3. De caráter sagrado. 4. Mantido distante pelo temor à punição. 5. Censurado por crença ou pudor. Exemplo, quando eu era criança, sexo na minha casa era tabu. Vemos, portanto, que a palavra tabu se divide em dois significados, o de pureza, coisa sagrada, e outro relacionado ao perigo, proibição. Ou seja, está ligado a algo reservado que se exprime essencialmente em proibições e restrições. Em Totem e Tabu, Freud diz que a palavra tabu tem origem polinésia e comenta sobre esse significado dividido em duas direções opostas, explicitadas na definição proposta pelo dicionário. Por um lado, quer dizer santo, consagrado. Por outro, inquietante, perigoso, proibido, impuro. O contrário da palavra tabu em polinésio é noa e significa habitual, acessível a todos. Assim sendo, observamos que a etimologia do vocábulo atravessou os séculos carregando significado ambivalente e gerando polemização até hoje. A obra O Menino que se Alimentava de Pesadelos é destinada preferencialmente aos pequenos leitores, da considerada segunda infância, mas os assuntos abordados são possivelmente ainda mais impactantes para nós, adultos. Impossível não analisar a própria vida quando acabamos de ler o livro e pensar: será que sou feliz? Ou a bruxa vem me pegar? Esta obra, assim como o restante da série como um todo, é excelente exemplo de como livros preferencialmente destinados a crianças, na verdade, não têm idade. As ilustrações do livro apresentam traços góticos e sombrios, em tons de cinza, criando a atmosfera aterrorizante que a obra pede. O texto não fica para trás, pelo contrário, é carregado de mensagens profundas e impactantes, como no trecho a seguir. Enquanto colhia sua alma, conforme prometido, a bruxa respondeu: as lembranças dolorosas de sofrimento, as lembranças de arrependimentos, as lembranças de magoar e ser magoado,
as lembranças de ser abandonado e rejeitado. Somente aqueles que vivem guardando essas lembranças num cantinho do coração são capazes de se tornarem mais fortes, mais calorosos, mais flexíveis. A felicidade é conquistada justamente por quem age assim. Se você assistiu à série televisiva, percebeu que os 5 contos criados pela escritora Moon Young apresentam semelhança com as versões originais dos contos de fada clássicos que conhecemos. Trazem uma pitada de terror em algum aspecto moralizante ou que nos faz refletir sobre a vida. Afinal, quem não se chocou quando descobriu que na versão dos irmãos Grimm de A Gata Borralheira, uma das irmãs de Cinderela corta um pedaço dos próprios pés para caberem nos sapatinhos? Ou se impactou com as análises de Bettelheim e outros psicólogos e psicanalistas infantis que afirmam que muitos contos de fada aparentemente inocentes, na realidade trazem questões humanas muito mais profundas do que sempre imaginamos? Ao retomarmos o contexto histórico em que surgiu a literatura destinada a crianças, veremos que o conto de fadas adaptado despontou com o intuito de contemplar os jovens com textos considerados adequados à sua educação. Essas histórias tiveram sua origem na tradição oral e eram formas de entretenimento de camponeses, fiadores, cozinheiras, ou seja, o público adulto, e, portanto, apresentavam em suas narrativas, muitas vezes, cenas explícitas de canibalismo, incesto, estupro, entre outras atrocidades, visando incutir no leitor uma lição de moral. Cecília Meirelles, em seu livro Problemas da Literatura Infantil, defende que tudo é uma literatura só, e que a dificuldade está em delimitar o que se considera como especialmente do âmbito infantil. Para ela, são as crianças que delimitam, de acordo com sua preferência, o que é literatura infantil. Abre aspas, costuma-se classificar como literatura infantil o que para ela se escreve. Seria mais acertado, talvez, assim classificar o que elas leem com utilidade e prazer. Não haveria, pois, uma literatura infantil a priori, mas a posteriori. Fecha aspas. Lourenço Filho demonstra ser mais ponderado com relação a essa questão. Abre aspas. A afirmação de Cecília Meirelles, porém, não é de todo verdadeira. Se, de uma parte, muitas obras originariamente compostas para adultos se adaptam à leitura infantil, for-se reconhecer também que um gênero específico de literatura infantil existe, e está, assim, hoje claramente conceituado, e deverá ter tratamento específico por parte de autores que a ele se dediquem, mediante preparação especial, quer do ponto de vista literário, quer do de maior conhecimento da vida infantil. A compreensão artística da literatura infantil demanda, portanto, a aceitação de uma estética evolutiva ou genética a ser estudada, ou ao menos sentida pelos que escrevem para crianças. E como também necessariamente esse desenvolvimento estético se relaciona com a evolução psicológica da criança, e em particular com a sua formação ética, tomando aqui o termo no mais largo sentido de ajustamento e integração de personalidade, segue-se que o livro para crianças, embora aspire por si mesmo apenas o belo, mas o belo das idades infantis, torna-se, queira ou não, instrumento de profunda ação educativa. Fecha aspas. Além do mais, não podemos nos esquecer de que os livros infantis são escritos por adultos, e de que, em vista disso, sempre haverá controle e decisões morais envolvidas. Segundo Peter Hunt, o conceito de infância, assim como outros tantos, mudam tão depressa que, muitas vezes, os livros considerados não mais aplicáveis a esse público tendem a cair num limbo sob o domínio do bibliógrafo, uma vez que não mais interessam ao bibliotecário ou à criança. O mesmo acontece com a existência de um preconceito com relação a certos autores ou temáticas, consideradas difíceis ou inapropriadas, tabus. Entretanto, se as crianças têm dificuldade em ler livros de determinados autores ou temas, a responsabilidade não é de quem escreveu a obra, mas sim de professores, pais e educadores que as ensinaram a ler de uma forma que os excluem. Não devemos permitir que a função puramente educativa dos livros infantis sobreponha a arte e a literariedade, atributos esses primordiais, inclusive na formação da criança como ser humano. A literatura infantil contemporânea tem trazido muitos títulos no âmbito da literatura fantástica,
provocando o ressurgimento e a popularidade dos contos de fadas, interpretados com diferentes abordagens, de maneira a contextualizar problemas atuais, como no caso de um menino que se alimentava de pesadelos. Essas influências são resultado da indústria cultural, que produz filmes, séries e produtos que influenciam toda a cadeia sociocultural no país. Muitas são as temáticas consideradas tabus quando o assunto é infância e literatura infanto-juvenil. E no livro em questão pode-se afirmar que o medo e a tristeza são as principais, suscitando no leitor perguntas como: de onde vem nossa verdadeira felicidade? Será que é possível existir o bom sem que passemos pelo ruim? Por meio da análise aqui apresentada, vemos que a boa literatura e temas polêmicos em literatura para crianças suscitam muito mais perguntas do que respostas, e questionamentos assim tão filosóficos e profundos são mesmo difíceis de responder. O fato é que ambas as produções, a série televisiva e as obras literárias, encantam leitores e telespectadores de todas as idades, justamente por trazerem à tona questões tão palpáveis e relevantes na atualidade. Aqui um pouco das referências que eu utilizei. E é isso, gente. Muito obrigada. Obrigado, você, Giovana. Pessoal, brilhantes apresentações, né? Eu sei que talvez, não sei se vocês tenham muito tempo, mas acho que seria legal a gente bater um papo, conversar um pouco sobre essas questões que vocês colocaram aqui, né? Eu fui fazendo aqui as minhas anotações e achei que eu fui tentando encontrar aqui, né, uma linha, um denominador comum. A questão falando um pouco assim do Walter, né? E aí depois eu colocar um pouco as minhas impressões e aí a gente bate o papo ou a gente conversa sobre isso, né? Mas a questão do Walter, da matéria escura, me lembrou muito a questão da verossimilhança, né? Aristotélica, né? Quer dizer, como a literatura trabalha com verossímil, tudo é possível, né? Porque parece que há mais matéria escura no universo do que a matéria que a gente percebe propriamente dita, né? Há mais espaço para verossimilhança na literatura do que para a realidade, né? Isso se projeta também nas outras falas, né? Na questão do Diego também, né? Que falou o Diego falou bastante, bastante distópico, né? Acho que o mais distópico de todos é o seu, né? O seu autor, né? Eu lembrei também, fui lembrando de várias coisas aqui, né? E vocês tocaram em coisas muito clássicas, assim, né? O Prop, Todorov e tal, e eu lembrei de mais um clássico que eu usei no meu doutorado, o Northrop Frye, Anatomia da Crítica, em que ele faz aquele traço do mito até a realidade e depois retorna para o mito, né? E isso que vocês colocaram em todos, né? Inclusive o da Giovana está naquela linha do romanesco, né? Em algum momento a realidade se suspende para que o herói realize suas façanhas, né? Lembrei também do Fernando Pessoa, quando o Walter fez aquela relação com a psicanálise, com o Jung, né? Quando ele fala que o ser é uma porção de contas entes ligadas por um fio memória. Então, pensei assim, puxa, essa matéria escura também é a memória, né? Parece que a memória também é essa matéria escura. Eu também lembrei do Frey, quando o Guilherme falava, né? E eu pensei, Guilherme, nessa indeterminação espacial e temporal como aquela busca da essência, né, da literatura. Quer dizer, a literatura trabalha com a essência, mais uma vez a questão da verossimilhança, né? A gente volta lá no Aristóteles, né? E a De Giovanna me fez refletir muito sobre essa questão que a gente fala assim, jovem não lê. Gente, jovem não lê
Machado de Assis, Iracema, porque ele ainda não tem a maturidade para, mais assim, você vai para o metrô, você encontra o pessoal lendo aqueles livros enormes, tal, né? Então, eu acho que essas obras que vocês trouxeram, elas dialogam com essa nova geração e até elas têm, às vezes, algum preconceito com esse tipo de obra, né? Na academia, mas eu acho que elas são responsáveis pela manutenção do hábito da leitura também, né? Então, nesse sentido, acho que os trabalhos de vocês todos conversam. E só para finalizar, sobre o Fantástico, eu escrevi um artigo sobre o conto fantástico e eu usei o José Paulo Paes, Gregos e Baianos. Ele tem um excelente ensaio sobre o fantástico, da editora Brasiliense, e ele fala assim, uma coisa que eu acho muito legal, ele dialoga com o Todorov também, e ele diz assim, olha, eu acho que o fantástico questiona mais o racional do que o real, né? E esse racional está nos limites da ciência, da ficção científica e tal. Então, assim, na verdade, tem tantas coisas aí que vocês colocaram, se a gente fosse dialogar em termos de perguntas e respostas, ia demorar muito, mas, assim, eu abro espaço para o diálogo, assim, essas ideias me vieram à cabeça enquanto vocês falavam. Eu gostaria de fazer um comentário para Giovana. Giovana, você estava falando sobre temas tabus, considerados tabus, né? A gente tem os contos nas suas versões orais, mesmo os contos dos irmãos Grimm, na versão deles, sem ser nessas versões mais açucaradas que a gente encontra hoje, né? Eles têm muitos temas tabus mesmo, porque a princípio eles não eram para crianças mesmo. E aí me fez lembrar que a própria trilogia Jogos Vorazes, alguns pais nos Estados Unidos entraram com petição para proibir a leitura de Jogos Vorazes na escola por ser muito violento. Então, até hoje a gente tem temas tabus, né? Que os pais não querem que as crianças entrem em contato com isso e que o próprio Bettelheim, no livro dele, ele meio que concorda, né? Meio que concorda. Ele fala da ética maniqueísta, que é para a gente apresentar a criança ética maniqueísta, deixa para a criança aprender as complexidades do ser humano quando ela tiver idade o suficiente para isso. Então, nossa, eu gosto muito de falar sobre essas questões de tabu também. Ai, gente, eu sou suspeitíssima, né? Porque, inclusive, espero agora começar o mestrado ano que vem. Meu projeto também é sobre isso. E eu adoro um tema polêmico, né? E, assim, acho que, ultimamente, essas obras estão cada vez mais higienizadas e a gente não sabe até que ponto isso é saudável ou não, né? Inclusive, eu nem coloquei nas referências, mas outra referência é o próprio livro do Ilan Brennan, né? Aquele Quem Tem Medo do Lobo Mau, que não sei se vocês conhecem, mas é justamente sobre literatura infanto-juvenil e esses temas polêmicos para criança. Enquanto você estava falando, até lembrei de um caso que acho que não sei se foi o próprio Ilan ou acho que foi ele que comentou em alguma palestra que ele estava dando que uma mãe falou: eu não quero violência para o meu filho, se ele tem um boneco com arma na mão, eu corto o braço do boneco, porque eu não quero que ele tenha contato com armas. E aí eu até levei isso para a aula de psicanálise que eu estou fazendo, e aí todo mundo, nossa, né, mas e cortar o braço do boneco já não é em si uma violência. Então, assim, até que ponto, né, liga o jornal, tem um monte de tragédia na televisão, né? Então, assim, até que ponto privar as crianças desse mundo real, né? Que, inclusive, eu até trouxe essa série porque eu acho que tantos jovens hoje, né? Ansiedade e depressão é o mal do século. Então, eu acho que todo mundo está tão em contato com isso que falar menos, acho que é pior do que justamente falar, né? E conversar sobre isso abertamente. Sim. A própria Suzanne Collins, ela acredita que a gente deva discutir, sim, temas tabus com os nossos adolescentes, os nossos jovens, justamente porque ela traz o tema da guerra em Jogos Vorazes, né? Porque ela escreveu a primeira leva de romances dela para infanto-juvenil quando estava acontecendo a guerra no Iraque. Então, muitos jovens se voluntariavam, se alistavam, sem saber o que era uma guerra.
Então, por isso que ela traz a discussão da guerra e mostra como é uma guerra nos romances, porque ela acredita que a gente tem que parar de romantizar as guerras. Mas os pais nos Estados Unidos acreditaram que os romances eram muito violentos e fizeram uma petição para tirar das escolas. O Anderson, e me fez lembrar o Anderson escreveu contos de fadas, né? E ele não tinha medo de falar sobre temas tabus. É só lembrar da Pequena Vendedora de Fósforos, por exemplo, né? Exatamente. Acho que antigamente o negócio era mais aberto, assim, enfim, né? Tem toda essa história de ser mais para adulto, e aí a história vai levando, é polêmico, né? Não, gente, na verdade é uma impressão da nossa época, sempre foi assim, exatamente assim, e continua sendo. Na verdade, se a gente pensar, o Monteiro Lobato teve livros dele que foram queimados, né, em algumas cidades. Então, sempre vai ter um movimento que é um pouco mais reacionário e um movimento que tenta fazer com que esses conceitos sejam mais acessíveis, né? Sim. O próprio Freud vai falar sobre essas questões quando ele vai descrever o objeto fóbico, né? Na verdade, é importante que a criança, ou no caso o jovem leitor, ele tenha uma forma de dar de criar, né, esse objeto fóbico, dar alguma forma para ele, né? E acho que com os contos de fada isso fica muito evidente. E hoje, com a literatura infantil e juvenil, isso vai se mostrando. Eu sou professor de literatura inglesa e estudo muito literatura infantil e juvenil de língua inglesa, e é uma literatura extremamente cruel, né? Não poupa de maneira nenhuma. A gente tem histórias assim horríveis, né, com finais trágicos e de certa forma, se a gente, né, o Guilherme estava falando, até fiquei pensando muito na forma como o Guilherme está conduzindo a pesquisa dele. Até ia te sugerir, Guilherme, assim, algumas coisas, já que tu não defendeu ainda, né? Eu fiquei pensando em algumas coisas assim que me interessa muito o estudo do Maravilhoso. Eu não sei se tu já teve acesso à obra da professora Farah Mendelssohn, mas ela seria, assim, muito importante, acredito, para a tua pesquisa, porque tu traz essas questões do maravilhoso para dentro do universo da ficção de fantasia, e acho isso muito legal. Só que eu acho que justamente tem um pequeno problema, assim, quando a gente traz questões que são da fantasia e questões que são do fantástico. E me parece que quando tu fala muitas vezes sobre o sobrenatural, que é uma questão do fantástico, porque no maravilhoso não tem sobrenatural, né? Esse sobrenatural, que seria aquilo que o Freud chama de infamiliar, o unheimlich, né? Ele pertence ao universo do fantástico, justamente porque ele é estranho, mas ninguém acha estranho que o príncipe beija uma mulher morta e ela volta para o mundo dos vivos com aquele beijo, porque isso pertence ao universo do maravilhoso, faz parte desse jogo, né? Então, o sobrenatural, ele pertence ao universo do fantástico. Quando a gente entra no terreno do maravilhoso, ele é natural, né? Ele faz parte, né, desse jogo, né? Ele está dado ali, né? Eu acho que até eu fiquei pensando assim, quando a gente pensa nas histórias dos vampiros, por exemplo, né? Como as histórias dos vampiros, elas sempre trazem muito essa questão justamente do infamiliar, do uncanny, né? Do horror. E como as nossas histórias de vampiro, quanto mais para cá elas vêm no tempo, mais elas estão caminhando para o terreno do maravilhoso, né? Essas histórias como Crepúsculo, por exemplo, que não são vampiros que não assustam ninguém, são vampiros assim, teen, vegetarianos, né? Paz e amor. Então, eu acho que seria interessante talvez tu ler a obra da professora Mendelssohn, porque ela traz justamente essas questões que tu está trabalhando, e ela fala sobre a ficção científica e o romance de fantasia, e como esses universos estão imbricados, né? Mas é só uma sugestão, tu pode ignorar e continuar fazendo do jeito que tu está fazendo, que está muito bem feito, é só, assim, uma contribuição para a tua pesquisa.
E eu vou ficar quieto que o Diego quer falar ali. Diz aí, Diego. Gui, você quer comentar alguma coisa? Não. Eu tenho uma dúvida, na verdade, para o Guilherme, né? Que eu acho que já está no doutorado terminando, né? Eu estou começando o mestrado aqui e eu percebi que as nossas apresentações se dialogaram bastante. Talvez você possa me dar uma luz nesse sentido. Enquanto o Walter falava, só para fechar algo que me veio à cabeça, porque a minha pergunta justamente é sobre essa limiar, né? Entre o maravilhoso e o fantástico. O Walter até comentou, né, que parece que algumas histórias de vampiros, ela se parece um pouco com o maravilhoso. Lá no livro do Davi Roas, né, na Ameaça do Fantástico, que ele trabalha bastante a questão do horror, eu acho que está muito ligado ao tipo de produção que é feito. Por exemplo, o Crepúsculo não é uma literatura de horror. Então, eu não sei se seria maravilhoso ou fantástico, mas eu percebo assim, quando a literatura, por exemplo, vampiresca, ela é de terror, eu vejo que assim, parece que ela precisa estar no fantástico, porque é justamente esse confronto, esse susto, né, que traz essa opressão, essa agonia, né, de engajamento ao leitor. Mas a minha pergunta para o Gui é sobre a questão justamente dessa literatura maravilhosa e da fantástica, porque eu vejo que a literatura de ficção científica, em geral, eu não consigo ver que, tipo assim, ela está dentro da fantástica ou só dentro da literatura maravilhosa. Parece que ela bebe um pouco dos dois. Porque, por exemplo, você pega o filme A Chegada, por exemplo, não sei se você já viu, e ali você tem algo sobrenatural que paira ali naquele lugar. Então, todo mundo compactou com as mesmas leis naturais e a gente tem uma invasão, assim como tantos outros filmes de invasão alienígena ou Fim de Mundo. Né? Isso me parece mais voltado à literatura fantástica, enquanto o próprio The Simulacra e o The Peripheral, que é outro que eu trabalho, como, por exemplo, o Neuromancer, do Gibson, e, por exemplo, O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que é como se fosse assim, a Alemanha tivesse ganhado a Segunda Guerra Mundial. Então ele vai fazer toda uma inversão, mas não tem uma surpresa. Parece que tudo já está posto, as coisas vão acontecendo muito, muito próximo dos contos de fada, como você mencionou. Então, assim, não sei se você já leu algo sobre a esse respeito, se você, inclusive, pode indicar, mas eu vejo que, assim, algumas pessoas tendem a encaixotar, né? Não, a FC vai estar só na fantástica. Acaba evitando falar da literatura maravilhosa, né, da escrita. E eu vejo que, assim, talvez ela beba das duas fontes. Não sei se você já chegou a observar isso também. Diego, o próprio Todorov, no livro Introdução à Literatura Fantástica, ele fala um pouquinho, brevemente, acho que em 2 páginas, sobre a ficção científica. Ele acaba dizendo que em algumas obras de ficção científica, provavelmente da época dele, né? Provavelmente não, da época dele, o sobrenatural ele é aceito a posteriori. Então, quando eu penso em filmes, como você disse, sobre A Chegada, eles têm uma surpresa inicial, que talvez essa ficção científica estaria mais ali para a questão do fantástico mesmo, mas eu vejo que o sobrenatural desse universo, eu vejo mesmo, por mais que o Walter, eu concordo que o maravilhoso ali, o sobrenatural ele é naturalizado, mas é por isso que eu chamo ele de sobrenatural aceito. Ele é um sobrenatural que vem a ser naturalizado, né? E é o que eu vejo em filmes como A Chegada, né? Esse sobrenatural, ele é naturalizado a posteriori. Já em Jogos Vorazes, ou, por exemplo, em Guerra nas Estrelas, ele já faz parte daquele universo, né? Então ele estaria mais para o maravilhoso. Mas eu concordo que não dá para a gente encaixotar mesmo. Não dá. Elas transitam mesmo, essas narrativas fantásticas, elas transitam. Mesmo em Jogos Vorazes, veja, a ficção, a ciência, essa ciência super avançada faz parte daquele universo, faz parte, mas mesmo assim, às vezes os personagens eles se surpreendem com o que acontece. Eles não. Então é uma surpresa. Então é naturalizado a posteriori. Então a gente tem que, acredito eu, a gente tem que acabar aqui modalizando o nosso discurso e ver o que está acontecendo em cada obra. Às vezes está mais para o fantástico, às vezes está mais para o maravilhoso, às vezes tem os dois juntos, né? Mas o próprio Todorov fala isso mesmo. O próprio Todorov. Eu parto do Todorov, mas eu vou diretamente para Carolina Marinho, porque ela trazia o que eu precisava. Eu queria analisar mais Jogos Vorazes com base em prop,
e ela diz que o maravilhoso é um gênero narrativo, então ela me ajudou no primeiro capítulo. Ela me ajudou mais no primeiro capítulo, porque eu não analiso tanto esses elementos ficcionais, se é aceito, se é sobrenatural, eu não transito tudo por isso, eu analiso mais a questão da narratividade mesmo, na minha tese, a narratividade, relações intertextuais e o papel da mulher também, que eu trago a Katniss ali para comparar com as personagens femininas dos contos clássicos. Certo, obrigado. Imagina. Parece que essa questão que vocês colocaram é interessante porque a gente vai naturalizando, né, o que era fantástico, o que era maravilhoso, né? Você imagina um cara da Idade Média vendo um avião, né? Ou uma televisão, para ele isso seria maravilhoso, seria Exatamente, exatamente. fantástico, né? Então parece que a gente vai naturalizando essas experiências e elas cada vez vão ficando mais, saindo maravilhoso, vão para o fantástico e depois ingressam no possível, né? No possível. Sim, sim. E alguém falou aí em simulacro, né? No final das contas, por exemplo, eu estava trabalhando, porque eu trabalho também na FATEC, que é uma faculdade de tecnologia, e os meus alunos são todos de tecnologia, parará, e eu peço para ler 1984, para a gente discutir sobre as questões de tecnologia e tal. E aí, falando sobre a obra, a gente estava falando, olha, não é uma obra sobre o futuro, né? É uma obra sobre o presente do Orwell, assim como todas as obras de ficção, né? É um simulacro do presente, né? Não é uma bola de cristal, mas é um alerta, né? Então, acho que a ficção científica tem a ver muito com isso. E aquela história da desumanidade, né? Acho que foi no trabalho do Guilherme, né? Que tem um robô tal, e que, quer dizer, no final das contas, essas obras, elas chamam a atenção para a gente não perder a humanidade, né? E aí a função da arte, da literatura, sempre segurando, né, a nossa humanidade. Bastante interessante, assim. Vocês têm algum comentário adicional antes de a gente encerrar? Diga aí. Só complementando, Manuel, acho que o trabalho do Guilherme traz essa questão da tecnologia num universo de muita desigualdade social, né? Essa tecnologia, ela está a serviço da desigualdade social. Uhum. Eu fiquei pensando naquela passagem do livro, acho que é do segundo livro, se eu não me engano, quando eles estão num grande banquete e daí eles têm um remédio que eles podem tomar para poder vomitar, para poder continuar comendo, porque senão eles não têm como provar todo. Enquanto isso, as pessoas estão morrendo de fome sim. nos distritos, né? Acho interessante como a tecnologia, a ciência, ela está a serviço da desigualdade social, né, na obra. Ela não está a serviço de todos, né? Uhum. A própria questão da medicina, né? As pessoas que moram na capital, elas têm acesso a essa medicina avançada, enquanto as pessoas do distrito não, elas morrem de fome, morrem de gripe. Uhum. Isso vai acontecer também na trilogia do Philip Pullman, que existe uma ordem posta e essa ordem ela está a serviço de alguma coisa, né? Sempre tá a gente nunca foge, né, muito também das questões do materialismo dialético, né? Existe uma ordem social que fica tentando o tempo todo ser mantida através da opressão, né? Sim. Mas gostei muito dos trabalhos de todos, eu só queria parabenizar todo mundo, foi muito bom participar dessa sessão. Eu também queria parabenizar todo mundo e achei assim que a nossa sessão foi muito boa. Vocês trouxeram trabalhos maravilhosos e vou acompanhar o trabalho de vocês aqui. Eu fiquei com os nomes, com os contatos e tal. Muito obrigado, pessoal, Giovana, Guilherme, Diego e Walter. Foi um prazer passar essa tarde aqui com vocês, ouvindo as pesquisas de vocês aí. Meus parabéns, muito obrigado. Tá? Parabéns a todos, gente. Obrigado. Tchau, muito obrigado.
Parabéns, Tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau. Desde 2009, o Grupo de Pesquisas Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, coordenado pela professora doutora Maria Zilda da Cunha, tem se dedicado ao estudo de produções literárias e culturais destinadas a crianças e jovens e à relação abrangente da formação do indivíduo e sua atuação na sociedade. Ao longo desses anos, os trabalhos do grupo têm gerado uma rica e diversificada produção científica através de mestrados, doutorados e pós-doutorados. As pesquisas analisam o hibridismo de códigos e linguagens que se estabelece com a literatura, numa reflexão acerca da natureza e singularidades da literatura infantil e juvenil, tendo em vista a função social, ideológica e estética, além da mediação necessária para a formação do leitor literário. Revista Literartes. Em 2012, no âmbito do grupo de pesquisa, nasceu a Literartes, uma revista científica voltada à reflexão sobre a literatura infantil e juvenil e o diálogo com outras linguagens. A organização e promoção de eventos nacionais e internacionais, como congressos, simpósios, colóquios e mostras, tem sido uma marca do grupo, que tem como principal objetivo reunir pesquisadores e estudantes para compartilhar saberes. Estes eventos acadêmicos propõem a difusão das pesquisas e um diálogo permanente e significativo com estudos interartes, abrangendo literatura, cinema, música, quadrinhos, teatro, artes plásticas e outras formas de expressões artísticas. Além de artigos, comunicações e estudos publicados, os integrantes do grupo são reconhecidos no meio acadêmico pela autoria de obras pessoais relevantes, tanto da perspectiva acadêmica como literária. Com o distanciamento social imposto pela pandemia, em 2020 e 2021, o grupo deu continuidade às suas atividades na modalidade online. Bem-vindos e bem-vindas ao 6º Encontro Internacional do Grupo de Pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens.